Hello, students! Good evening, students! Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é o professor Fabiano passando para a gente iniciar mais uma aula de língua inglesa, ok? Aqui pelo segundo ano da EJA. Essa, para quem está chegando agora, de repente, ainda não sabe, essa já é a nossa terceira aula da EJA, terceira aula de inglês, perdão, aqui pela EJA, desse nosso ano letivo. Pessoal, atenção! Alguns de vocês que de repente já estavam afastados da escola há um certo tempo, podem estar com uma certa dificuldade. E eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para tentar minimizar essa dificuldade, para tentar esclarecer algumas coisas e fazer com que o nosso estudo da língua inglesa se torne um pouco mais fácil, ok? Atenção! Nas nossas duas primeiras aulas, eu falei para você que nós íamos estudar a língua inglesa através de um conteúdo base, que é através das redes sociais, aquilo que a rede social influencia no nosso dia a dia em relação à língua inglesa, etc. E falei para você que nós íamos trabalhar então naquelas aulas, naquela primeira e segunda aula, o conceito de linguagem no nosso dia a dia. Tanto é que a nossa última atividade teve esse tema aqui, ó, você que está vendo esse vídeo, acompanhe. A presença da língua inglesa em nosso cotidiano. Professor, eu estava fora da escola há bastante tempo, agora que estou retomando, eu não sei nada de inglês. Eu tenho certeza que você sabe sim. Você mesmo não estudando na escola a língua inglesa, você usa a língua inglesa no seu dia a dia. E isso é importante que você saiba que mesmo não estudando, você tem contato com o idioma. E esse contato se dá através da linguagem de forma cotidiana mesmo, no dia a dia. Quando você acessa a rede social, acessa a internet, quando você vai, por exemplo, ligar na lanchonete e pedir um sanduíche ou então um milkshake, tudo isso você está utilizando a língua inglesa, ok? Para as aulas anteriores, então, a gente trabalhou esse conceito de linguagem dentro do nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. E hoje, para não tomar muito tempo, eu quero chamar sua atenção para o nosso primeiro conteúdo, já avançando, para aquilo que se refere à estrutura da língua, as regras da linguagem, as regras da escrita, as regras da compreensão da leitura da língua inglesa. Tá bom, pessoal? Atenção, talvez você não saiba, mas todo idioma, toda língua possui um conjunto de regras, de normas que é a chamada gramática. O que é a gramática? É as regrinhas da língua que cuidam de como ela vai ser escrita, como ela vai ser estruturada, tá bom? Então, eu vou postar esse material aqui no grupo hoje, eu quero que você faça a leitura, tá vendo? É pouco mais de uma folha, e é bem pequeno, você consegue ler em 5 minutos, tá? Porque é importante para que você saiba que a língua inglesa, tanto quanto a língua portuguesa, as palavras, os termos, eles têm uma ordem certa de serem colocados dentro da frase. Por isso que nós vamos estudar hoje a estrutura frasal em inglês. Professor, frase eu sei o que é. É aquele amontoadinho de palavras que formam sentido, né? Muito bem. Quer dizer então que se eu juntar 2, 3 palavras eu tenho uma frase? Não, atenção. Para você ter uma frase você tem que ter palavras que somadas tenham sentido. Quer que eu te prove isso? Veja, por exemplo, esse amontoado de palavras aqui, ó. Você tem aqui quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem uma frase aqui? Observe. Tente ler para mim e ver se faz sentido. Você vai ver que você não tem uma frase. Por quê? Porque para ser uma frase, para ela ser de fato uma frase, ela tem que ter sentido completo. Perceba que essas palavras aqui, elas estão todas fora de ordem. Ok? Elas estão sem estrutura correta. E é isso que a gente vai entender hoje. Entender que no inglês, assim como no português, existe uma ordem certa para que as palavras sejam escritas, para que elas sejam colocadas na frase e assim elas tenham o seu sentido completo. Uma estrutura correta, ok? Então aqui está o textinho, o que eu quero que você saiba? O nosso foco, a princípio, nessas próximas 3 aulas, é entender essa regrinha aqui, ó, do sujeito, verbo e complemento. Professor, o que é sujeito? Aqui está explicando, ó. Sujeito é quem pratica a ação verbal. Olha o exemplo que eu trouxe para você aqui, ó. Maria foi à festa. Quem praticou a ação de ir à festa?
Maria. Maria é o sujeito da nossa oração, da nossa frase. Ok? Qual foi a ação praticada por Maria? Ela foi. Ela praticou a ação de ir. Ela foi. Então, nós já temos o nosso segundo elemento, que é o verbo. O professor tem que aprender isso agora? Não, calma. Isso aqui é passinho por passinho, tá? Primeiro, eu preciso que você saiba que nós temos que entender que toda linguagem, todo idioma possui uma estrutura, uma gramática, tá? Eu vou deixar esse material para você ler, para você entender, porque assim fica mais fácil. Então você entendeu que toda língua tem uma estrutura e que essa estrutura básica é composta por sujeito, verbo, complemento. Quem é o sujeito? É esse aqui, ó. Quem pratica a ação verbal. Quem pratica a ação. Maria foi à festa. Quem praticou a ação? Maria. Quem foi à festa? Maria. Maria. E o exemplo é em português, tá? Maria foi à festa. Qual foi a ação praticada por ela? A ação de ir. Então, a ação praticada pelo sujeito é o que nós chamamos, a ação praticada pelo sujeito é o que nós chamamos de verbo. Aquilo que o sujeito faz é o verbo, é a ação verbal, tá? E o resultado dessa ação verbal é o que nós chamamos de complemento. Complemento verbal, complemento nominal, mas só entenda como complemento por enquanto, ok? Aqui está essa explicação mais detalhada. Eu quero que você acesse, tá, gente? Porque a nossa atividade de hoje é entender um pouquinho disso. Entender que as frases, elas possuem a ordem correta para serem escritas. Então eu vou postar uma atividade hoje com 6 questõezinhas bem pequenas para você então organizar essas frases para nós. Organizá-las de que modo? Encontrando o sujeito, encontrando o verbo, encontrando o complemento. Professor, e se eu não conseguir? Eu estarei aqui para ajudar. A minha função é essa, tá? Primeiro, leia esse material. Depois a gente vai voltar a ler para eu explicar com mais detalhe, tá? Porque esse material aqui é importante. Eu quero que você, se possível, imprima ele, se for possível, você guarde ele no seu telefone, esse materialzinho aqui, sobre estrutura frasal em inglês, que nós vamos usar ele, inclusive, nas nossas provas, beleza? Então é isso. Eu não quero tomar muito tempo aqui nesse vídeo, eu só quero que você saiba que existe sim essas regrinhas de estrutura, que as palavrinhas não podem ficar soltas, tá? Porque, veja bem, um exemplo de palavras soltas aqui, ó. Ice, sorvete, tarde, chocolate, comer, crianças. Faz sentido? Nenhum. Sem pé, sem cabeça. Então é isso que a gente vai entender na aula de hoje e nas próximas, ok? Aguardo vocês. Vamos lá, contem comigo. Tamo junto.